Boa noite, pessoal. Como é que tá? Tudo bem? Como é que vocês estão? Um feliz sábado, né? Para quem está entrando agora nesse sábado. E você que vai assistir num outro horário que não é do sábado agora, que não é também de noite, que não é de manhã, sei lá, eu não sei o horário que você vai assistir, mas que você esteja saudado, né? Nós estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus mais uma vez. E hoje o tema que nós vamos estudar é o tema do perdão. O que Jesus ensinou sobre o perdão, né? Nós estamos estudando a série Ensinos de Jesus, então nós vamos descobrir o que há nos ensinos de Jesus acerca do perdão. O perdão de Deus para nós e o perdão nosso, inclusive com as outras pessoas, né? Aí a gente tem aquela parábola do credor incompassivo. A gente vai ver vários textos que falam, tem condições, né? Tem 4 condições para ser perdoado, né? Perdoado do quê? Do que nós precisamos ser perdoado? Então tem aí 4 condições que nós vamos ver hoje. Nós vamos dar mais textos na Bíblia, né? Como Jesus lidava com a questão do perdão. Então, eu convido você a agora, né? Aqui comigo, fazemos uma pequena prece, uma pequena oração. E depois nós partimos então para o estudo, né? E eu vou colocar um videozinho aqui para você de cerca de 10 minutos. Depois do vídeo a gente aprofunda um pouco mais, né, nessa temática e aprendendo um pouco mais do que quer dizer o texto, não apenas, né, do vídeo que vai ter. O vídeo é um vídeo feito pelo pastor Arilton Oliveira, lá na Terra Santa, onde ele fez uma gravação, principalmente lá em cima no lago no lago. É um lago, mas a gente chama de Mar da Galileia, né? O Mar da Galileia, ele é chamado de mar, mas ele é um lago, né? E esse Mar da Galileia, lá Jesus fez muitos milagres. E lá é desse local que o pastor Arilton faz então uma imagem linda que tem aquele local. Ele faz então a sua abordagem desse tema e nós vamos fazer daqui de casa, né? Daqui de casa, quem estiver assistindo, quem estiver participando, aproveite, isso é para você, é para a gente aprender. Eu não sou nenhum teólogo, eu gosto de me aprofundar em assuntos da Bíblia e quem me conhece sabe que eu gosto disso. Então a gente tem essa troca de informações e esse é o canal para a gente fazer isso. Então esteja à vontade. Primeiro nós vamos fazer uma prece, depois eu coloco o vídeo e daí eu saio um pouquinho de cena e o vídeo fica aqui, depois a gente retorna, tá bom? Então vamos fazer uma pequena oração primeiro, tá bom? Então convido você a estar aí, curvar a sua fronte em reverência e vamos fazer uma breve prece, né? Querido e amado Pai Celestial, neste momento, Senhor Deus, queremos pedir a Tua bênção a todos aqueles que possam estar, Senhor Deus, vindo a ter contato com a Tua Palavra através do estudo que nós vamos fazer aqui. Que Tu possa, Senhor Deus, abençoar a nossa mente, que Tu possa iluminar a nossa mente para que possa ser um terreno fértil da Tua Palavra, que nós possamos aprender o que Tu quer nos ensinar, possamos não só aprender, mas também aplicar na nossa vida. Te rogamos as Tuas bênçãos e também esses pedidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então agora eu vou colocar o vídeo aqui para você. Então deixa eu fazer os procedimentos necessários aqui. Eu preciso, né, encontrar o videozinho aqui no meu... Certa vez, li que um homem enviou... Vou colocar num outro... Eu vou colocar num rodador de vídeo que é um pouco melhor, que tem uma qualidade melhor, som mais alto e tudo mais, tá? Aqui começa ele, rapidinho. Vou botar bem no começo aqui. Vamos lá então. Deixa eu botar em alta resolução aqui. Vamos botar ele em aberto máximo. Eu vou só sair um pouquinho de cena aqui. Isso. E o vídeo vai começar a rodar agora. Daqui a 10 minutos mais ou menos a gente retorna e então a gente conversa sobre o que foi falado aqui, tá bom? Até depois, daqui uns 10 minutinhos a gente volta. Assista o vídeo, curta o vídeo e tente absorver o que mais você puder aprender desse tema. Certa vez, li que um homem enviou o mesmo recado para 10 de seus amigos, com a seguinte mensagem: fuja, descobriram tudo. Naquele fim de semana, 6 de seus amigos deixaram a cidade.
Não sei se essa história é verídica, mas de uma coisa eu sei. Eu e você precisamos sentir o perdão por algo que fizemos no passado e ainda nos culpamos. O pior, enquanto não sentimos o perdão de Deus, não temos disposição em perdoar quem nos ofende. Um ciclo vicioso que pode levar à morte, mas ainda há tempo. O Mar da Galileia foi um cenário muito especial no ministério de Jesus. Nós temos vários eventos da Bíblia que tiveram lugar nesse lago. Aqui nós temos uma pesca maravilhosa, quando em pleno dia os discípulos lançaram as redes e apanharam uma grande quantidade de peixes. E foi aqui na praia de Genezaré que Jesus fez o seu chamado para Pedro, Tiago, João e André. Aqui também, nesse mesmo lago, nós temos um momento muito especial quando Jesus estava num barco com os discípulos, dormindo, e uma grande tempestade se aproximou e ameaçava a vida de todos eles. Enquanto isso, Jesus descansava calmamente no barco, e os discípulos o acordam e lhe perguntam: Mestre, não te importa que todos nós pereçamos? Jesus então levanta suas mãos, repreende o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E naquele mesmo instante fez-se grande bonança. Aqui também aconteceu um dos eventos mais extraordinários que a Bíblia relata. Jesus estava ensinando na beira da praia e o dia já estava se findando. Então Jesus pediu que os discípulos entrassem num barco e cruzassem o lago. Ele ficaria um tempo a mais com a multidão. E quando os discípulos vieram, Jesus foi para um desses montes orar ao Pai. O dia terminou, os discípulos já estavam aqui no lago e à noite Jesus veio caminhando sobre as águas em direção ao barco. Todos pensaram ser um fantasma e começaram a gritar em desespero. De repente Jesus disse que não tenham medo, sou eu. E Pedro disse: se é de fato o Senhor, manda-me ir ter contigo caminhando sobre as águas. E nós temos um momento especial quando Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas do Mar da Galileia. Enquanto Pedro manteve seus olhares em Jesus, ele caminhou normalmente. Mas quando ele começou a se sentir melhor que os outros, ele começou a afundar e ele gritou para Jesus pedindo socorro. Jesus estendeu as mãos, tomou a Pedro e trouxe de volta para o barco. Esse Pedro era impetuoso. Ele tinha um temperamento muito forte. Em certa ocasião, Jesus ensinou a respeito do perdão. E Pedro, tentando ser melhor que os próprios rabinos que ensinavam que o perdão poderia ser oferecido até 3 vezes, disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Veja, os rabinos ensinavam até 3 vezes. Pedro disse: até 7 vezes? Então Jesus respondeu para Pedro e disse: Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa história está aqui na Bíblia. E ela foi contada por Jesus para nos ensinar uma preciosa lição. O perdão divino deve ser oferecido na mesma medida que Deus nos perdoa. Assim como Deus é incansável em nos perdoar, nós também devemos perdoar o nosso próximo. Agora, a palavra de Deus apresenta algumas condições para que o perdão seja alcançado. A primeira condição envolve arrependimento.
No livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, depois de Pedro expor para aquela multidão a respeito de Jesus, do Cristo que eles haviam crucificado, a multidão perguntou: e o que nós faremos agora então? E Pedro disse para eles: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento é a primeira condição para recebermos o perdão divino. Nós temos que nos arrepender. O que é arrependimento? Ele pode ser resumido numa palavra: é tristeza, é sentir tristeza pelo pecado. Davi, após cometer adultério com Betseba, ele exprime esse arrependimento, ele diz que em pecado foi concebido e ele pede que Deus purifique agora a sua vida. Há uma segunda condição para que eu e você recebamos o perdão: tem que haver confissão. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, João diz claramente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem que haver confissão. Deus sabe o que eu fiz de errado, mas quando eu confesso o meu pecado, eu estou dizendo para Deus da minha sinceridade, do desejo de mudança. E há ainda uma terceira condição. Essa condição foi ensinada por Cristo na oração modelo, a oração do Pai Nosso. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, para receber o perdão divino, eu também tenho que perdoar aqueles que me ofendem. Há ainda uma dimensão que nós precisamos entender a respeito do perdão. Há uma dimensão horizontal e há uma dimensão vertical. Quando eu falo em dimensão horizontal, eu estou me referindo, quando eu ofendo alguém, eu devo buscar o perdão dessa pessoa. E quando alguém me ofende, essa pessoa tem que buscar o perdão. Assim, nós devemos perdoar uns aos outros. Essa é a dimensão horizontal. Agora, há também uma dimensão vertical do perdão. Isso tem a ver você com Deus. Quando eu peco contra o Senhor, é a Ele que eu devo buscar o perdão. Eu não devo buscar o perdão num homem daquilo que eu fiz contra Deus. Assim, nós temos que praticar o perdão para com o próximo e buscar o perdão divino. De fato, só perdoa aquele que foi perdoado. E quanto mais somos perdoados, mais nós temos a capacidade também de perdoar o próximo. Talvez eu esteja falando com você que ao longo de sua vida não tem conseguido oferecer perdão a quem muito te magoou. Quem sabe hoje é a oportunidade que você tem de tomar uma decisão, de escolher perdoar. O perdão, ele é terapêutico. Enquanto a gente não perdoa, a gente espera que o mal aconteça às pessoas. Mas quando eu perdoo, eu estou abrindo mão do meu egoísmo, abrindo mão, quem sabe, até do meu sofrimento para que a pessoa possa ser liberta. Por isso nós devemos oferecer o nosso perdão. Muitos de nós vivemos de castelos assombrados do passado, por algo que nós fizemos e não conseguimos nos perdoar. Mas o perdão divino, ele é algo extraordinário. E hoje, Deus oferece esse perdão para você. Se você preencher as condições como hoje estudamos, você vai receber o perdão divino. Agora, esse perdão divino só pode acontecer porque o Espírito Santo atua em nosso coração, nos convencendo do erro que nós cometemos e da necessidade de alguém que possa nos amar e perdoar. Esse é o nosso Pai Celeste. A palavra de Deus ensina que Deus é rico em perdoar. Ele quer perdoar você. Ele prometeu pegar os nossos pecados e lançá-los na profundeza do mais profundo mar. Por isso, amigo, por isso, amiga, sinta-se perdoado pelo céu. O Espírito Santo vai trabalhar em seu coração e vai conceder a paz que você tanto precisa. Ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, se fizemos algo que não foi do teu agrado, queira nos perdoar. E se carregamos em nossa experiência, em nossa vida, em nosso coração, algo que nos machuca há tanto tempo, que hoje
nós recebamos o perdão dos céus, para sermos libertos da culpa e do medo. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Jesus prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere. Bom, você viu aí o vídeo, né? O pastor Arilton, ele abordou o tema, né, em todos os seus aspectos, falou da dimensão espiritual, falou também ali das condições. E nós vamos então agora fazer uma análise mais detalhada, né? Vamos tentar destrinchar esse tema, falar um pouco mais ali. O vídeo é de 10 minutos, né? Em 10 minutos a gente não consegue abordar tudo aquilo que dá para abordar no tema. Então, eu tenho aqui na minha tela, você aqui atrás de mim, uma tela um navegador de internet, né? Eu vou dar uma diminuidinha aqui no meu tamanho para você ficar mais, ter mais facilidade de ver essa tela. Eu vou me colocar aqui no cantinho e você pode ver a tela aqui. A aula na semana passada eu falei para vocês de um navegador ali da internet, o Bíblia Online, né? Mas eu achei um melhor aqui, que é o pesquisabiblia.com.br. Esse aqui é um que ele tem propaganda até na TV Novo Tempo, e ele é muito bom, e eu vou mostrar para vocês por quê. A gente pode entrar e estudar a Bíblia por ele. É que eu estou no livro de Isaías, só para vocês terem uma noção, que estava estudando a Bíblia no livro de Isaías por causa da lição. Então assim, ó, ele tem aqui os capítulos, né? Tem o nome do livro, tem os capítulos, ó, que você pode entrar. Você pode trocar também a versão da Bíblia, né? Aqui nós temos a Bíblia brasileira, João Ferreira de Almeida. Você pode trocar aqui para... tem 5 versões brasileiras e depois tem outras em espanhol, em outras línguas, né? E você pode trocar, e tem até em hebraico, né? Em grego, né? Aqui tem outros que eu não sei nem o que é, Stuttgart, né? Hebreu, Stuttgart Bible with Vowels, né? Não sei bem o que quer dizer isso aqui, mas tem aqui a Septuaginta, né? A Bíblia, o grego da Septuaginta, em outras línguas, africano, italiano, francês, alemão. Tem aqui várias, né? A gente vai usar mais as 5 brasileiras que tem ali, né? Então o capítulo vem com o título, e olha só que interessante que ele tem aqui, ó. Ele tem aqui para você copiar o versículo, para você colar em algum lugar, você copia o versículo aqui, você pode jogar esse versículo em algum lugar, você, ó, copiar para clipboard, compartilhar ou selecionar todos. Você simplesmente bota copiar para clipboard e ele fica na área de transferência, daí você pode jogar em algum lugar. Você pode entrar aqui também nessa parte e ela tem uma referência, olha só, referência. Onde esse texto aqui, ele tem referência em que ligações com que textos da Bíblia ele tem, e você pode olhar esse texto aqui que ele tem algo a ver com esse, né? Você tem ele interlinear, que significa o que? As palavras de origem que estão, as palavras em hebraico que estão aqui dentro, e no dicionário Strong, o que elas significam cada uma delas, ó. Isso é a parte interlinear. Tem o dicionário também, onde você vê aqui um dicionário de tudo que está envolvido nesse verso. Tem também as versões, né? Eu quero ver esse verso aqui nessas versões, na nova versão internacional, na nova tradução na linguagem de hoje, na Almeida corrigida e fiel, revisada e fiel, né? E outras, né, que você tem. E terminando isso, não, agora está aberto aqui, eu não consigo ver os versículos, você só fecha aqui, pronto, some. E daí você tem todas essas opções aqui para estudar a Bíblia. Você consegue ficar numa versão e só ver tal versículo na outra versão, como que tá. Então é muito boa essa ferramenta de estudo aqui. Essa Bíblia aqui é muito legal, tá? E ela não tá cheia de propaganda, ó. Você pode diminuir, se diminuir ela vai ter um pouquinho de propaganda, tá?
Vai estar aqui no lado algumas propagandas, mas as propagandas, elas são propagandas cristãs. Então não tem nada aqui que, né, que vai te incomodar, né? É biblia.com.br, tem o nome dela também, mas aqui em cima diz pesquisa.biblia.com.br. Então eu vou aumentar o tamanho dela aqui para ficar fácil de ler, se a gente precisar. E eu agora vou tentar, eu vou puxar aqui um guia que eu tenho para mim aqui, onde a gente vai poder trabalhar isso aqui. A gente viu que ele trabalhou ali, o pastor Arilton, ele trabalhou o tema falando do perdão, né? E quem nunca precisou de perdão em algum momento da vida? Você nunca cometeu nada na tua vida que de repente você precisasse pedir perdão para alguém? Eu acho difícil, acho que todo mundo em algum momento da vida precisou de perdão. O perdão é algo que a gente precisa constantemente, né? A gente comete erros todo dia. Se a gente não precisa do perdão para as pessoas, a gente pode ter certeza que a gente precisa do perdão de Deus. Mas muitas vezes na nossa vida a gente também precisou pedir perdão para alguém por algo que fez. E outras vezes a gente já esteve no outro lado, onde alguém fez algo e veio pedir perdão e a gente teve que então perdoar. Então a gente vai trabalhar isso hoje, né? A gente vê que Davi, o rei Davi, que segundo a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, ainda assim Davi cometeu, né, o pecado, como o pastor falou ali, o pecado que ele cometeu com o adultério com Batseba, né? E ele teve um filho que morreu dessa situação, né? Ela engravidou e teve um filho. Ele inclusive tentou matar, né? De certa forma colocou o marido dela na frente do exército para morrer, para ele tentar ficar com ela. Foi algo bem tenebroso, né? E a gente sabe que ele mesmo precisou do perdão de Deus, e ele diz lá no Salmo 32:1, nós estamos aqui com a Bíblia aberta, a gente pode dar uma olhadinha aqui, né? Você tá com a Bíblia, dá uma olhadinha aqui, nós já vamos aqui procurar. Então, você está aqui no livro de Isaías. Então, acho que clicando aqui, não sei se clicando no livro, ele abre, eu acho que... Não, ele não abre aqui no livro. Eu ainda não cheguei a usar essa versão. Olha aqui, ó, tem propaganda dos ensinos de Jesus aqui, ó. Então tá, vamos tentar achar aqui. Eu vou tentar dar uma diminuída aqui no tamanho dela. Tentar achar o livro de... Ah, aqui, ó. Aqui nos livros é que eu procuro. Então tá, já sei. É aqui assim. Bem, já deu pra ver que não é difícil. Então vem aqui em cima. Livros. E eu vou procurar aqui o livro de Salmos, né? Salmos 32:1. Então a gente vê que no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. A gente vê aqui que Davi, né, está dizendo bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, né? Não encoberto, coberto, né? No verso 5 ele fala assim, ó: confessei-te o meu pecado. Qual? A gente já sabe o pecado dele. E a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A gente vê aqui que Davi, ele seguiu e fez aquelas condições que a gente vai estudar. Ele não ocultou, ele confessou, ele se arrependeu. Então a gente vai ver tudo isso, tá? O perdão, na verdade, ele faz parte da dinâmica da salvação. Não há como a gente ser salvo sem o perdão. Inclusive, a salvação, ainda que você vive uma vida pura, uma vida fazendo a vontade de Deus, uma vida fazendo obras de caridade, ainda assim, se você não tiver o perdão de Deus, você não se salvará, você vai se perder. A salvação, ela não é... Uma vez uma pessoa até fez a seguinte pergunta, né? Na temporada que está tendo agora do Ensinos de Jesus, teve um participante que ele fez a pergunta assim: uma pessoa que viveu a vida inteira fazendo coisa certa, viveu fazendo o que era correto, viveu seguindo a Deus, viveu fazendo obras de caridade e tudo mais, mas de repente no final da sua vida, nos seus últimos 5 meses ele citou, porque ele já conhece a pessoa, ele disse assim: nos últimos 5 meses abandonou tudo e tal, e se afastou
dos caminhos de Deus e ela morreu. Deus não vai levar em consideração tudo aquilo que ela fez? Aí o pastor até perguntou, né? Tá, mas quem disse que a salvação é pelas obras? As obras não salvam. As obras, elas são um fruto da tua salvação, um fruto daquilo que você passa a fazer, passa a produzir, né? Pelo fato de ter sido salvo, mas elas não têm papel na salvação. A salvação é de graça. A salvação é única e exclusivamente pela graça. Efésios diz assim que eu acho que é Efésios, tá? E pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então olha só, isso não vem da gente, é dom de Deus. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Não é por obras. A gente não tem nenhuma obra que eu faça tem qualquer papel na minha salvação. Ela tem um papel, sim, no meu dia a dia, na minha santificação. Aí tem, mas não na salvação. Então, fazer algum tipo de obra não vai. O que realmente importa na salvação é o perdão, né? O perdão faz parte da salvação. E a questão do perdão de Deus, é interessante que a Bíblia deixa bem claro que só existe uma pessoa que pode perdoar pecados, que é quem? Que é Deus. A gente vê que Jesus, quando ele estava aqui, né, e ele curou aquela pessoa doente que era um paralítico que foi colocado pelo telhado, né? Diz que naquele momento Jesus olhou para ele e falou assim: os teus pecados estão perdoados. E nesse momento os fariseus já começaram a fazer algum tipo de murmuração entre eles, porque eles eram contra, né? E alguns, quem é esse que diz que pode perdoar pecados? Quem é que pode perdoar pecados se não é só Deus? E essa frase deles não está incorreta. Vamos lá, está lá no livro de Marcos, capítulo 2, verso 7. Vamos aqui no livro de Marcos. Nós vamos aqui no Novo Testamento, livro de Marcos, no capítulo 2. Vamos aqui embaixo no verso 7, olha assim, porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E na verdade esse texto ele vai de encontro, né? Vai ao encontro, né? Ir de encontro e ao encontro é diferente, tá? Ir de encontro é contra e ao encontro é estar junto, significando a mesma coisa. Ele vai ao encontro de outro texto lá no livro de Salmos, capítulo 130, verso 4. Vamos tentar achar aqui rapidinho. Salmos. Onde é que tá? Salmos aqui embaixo. Não, passei já. Salmos, capítulo 130, né? Um livro bem grande, né? Esse livro de Salmos 130, verso... Opa, deu erro. 130. Vamos lá. 130, verso 4. Vamos lá então, aqui, Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão. Então, Deus é que perdoa. E depois lá eles falaram, né, os fariseus, quem é que pode perdoar pecados? Não é Deus, né? Então a gente sabe que é verdade, só Deus que pode perdoar. Pecados, sim, pecados é só Deus. Mas isso não quer dizer que eu não posso perdoar um irmão que cometeu uma coisa errada comigo, um amigo, uma pessoa que fez algo errado. Esse perdão é um perdão numa dimensão horizontal, entende? Que foi falado lá também no vídeo. Vamos rapidinho ver aqui uma outra. A gente vê que se Jesus perdoou, você viu, né, que o texto falava o texto ali assim, os fariseus disseram que só Deus pode perdoar. Eles não estavam errados com isso, eles estavam certos. Mas Jesus perdoou pecados. Se Jesus perdoou, o que isso nos revela? Porque assim, realmente a Bíblia deixa claro que é Deus que perdoa pecados, não outro. Mas Jesus perdoou, significa então que Jesus, a gente está vendo a essência divina de Jesus. Jesus fazia parte da divindade fazendo o perdão dos pecados, né? Vamos seguindo aqui, a gente vê que toda vez que o diabo, que Deus tem uma verdade, o diabo cria uma mentira.
né? Então agora a gente vai, só vou falar para vocês algo que é importante, assim, ó. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? Deus primeiro falou para Adão e Eva, né? Deus falou o que para eles? Ele disse assim, ó: não comereis desse fruto, porque o dia que comerdes, certamente morrereis. Isso foi o que Deus disse. Aí vem o diabo e contou a mentira contrária a isso. Ele disse assim: é certo que não morrereis. Então, para cada verdade que Deus fala, Satanás vem e fala uma mentira, contrariando aquela verdade. Então, existe uma verdade acerca do perdão que diz assim, ó, que só Deus é que pode perdoar pecados. E, infelizmente, né, surgiu a teoria de que você pode ser perdoado através de uma intercessão humana. Isso não existe, tá? A Bíblia ela é contra isso, porque a intercessão humana ela não existe. Só existe um intercessor na Bíblia, que é Cristo. A Bíblia fala assim, ó, que há um intercessor, um único intercessor entre Deus e os homens, né? Entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Então Cristo Jesus, né? Jesus Cristo é o único intercessor. Ele não tem, é só Ele que pode fazer essa ligação e nos outorgar esse perdão que vem de Deus, trazido por Ele. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Que o pecado só pode ser perdoado por Deus e só pode ser feito isso mediante, né, a intercessão de Jesus Cristo. Vamos ver aqui, seguindo adiante. Tanto que tem um texto muito famoso que está lá no livro de 1 João, capítulo 2, verso 1. Vamos tentar achar aqui o texto rapidinho. Eu vou puxar aqui para cima, ó. Vamos aqui nos livros. 1 João, está no Novo Testamento, então está lá embaixo, bem pertinho do livro de Apocalipse, né? 1 João, capítulo 2 e o verso 1. Olha só o que diz o verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aqui João está dizendo e apelando para eles: olha, eu vou escrever algo para vocês e peço, não pequem, né? Se todavia alguém pecar, ou seja, ele disse, ó, mas pode ocorrer que alguém de vocês acabe, né, cometendo algum pecado. Somos humanos, somos falhos, pode acontecer. Então ele diz assim, ó, temos que advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Então tá aqui, ó, a profissão de Jesus é advogado. Então aí, ó, quem é advogado, né, tá aí, ó, exercendo a profissão de Jesus, né? Então Jesus é um advogado. Ele não tem OAB, mas ele é um advogado maior de todos, né? Por quê? Porque ele está intercedendo por toda a humanidade, né? Ele está sendo advogado da humanidade, de que estamos bem o quê? Bem assessorados, né? Juridicamente, né? Digamos assim. Então tá, vamos seguindo adiante aqui. Eu vou dar uma olhadinha com vocês aqui, deixa eu ver. Continuando aqui no meu guia. Temos que perder. Tá. Nós temos outra coisa que a gente tem que fazer, né? Depois eu vou entrar mais em detalhes aqui. Eu queria que você acompanhasse. Nós vamos abrir agora a Bíblia aqui, né, virtual, no livro de Efésios. E tem um texto bastante interessante aqui para nós hoje, né? O livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, lá no Novo Testamento. Depois do livro de Atos, é lá pelo... Deixa eu ver, por aqui, ó, né? Efésios, no capítulo 4, no verso 32. No verso 32, ele fala o que? Olha só que interessante esse texto. Ele fala do relacionamento, né, entre nós, quando somos cristãos, qual o relacionamento que temos que ter uns com os outros com relação ao perdão. Olha só. Antes, sede uns para com os outros benignos, né, compassivos. Sempre aparece sugestão de pesquisar na Bíblia, né? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A gente vai ver esse texto aqui depois, lá numa das condições. Na quarta condição a gente vai ver esse texto aqui. Sede uns para com os outros benignos. Na verdade, a benignidade é um dos frutos do Espírito, né? A Gálatas 5:22 fala assim, ó: os frutos do Espírito, o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, aí tá, benignidade, bondade,
mansidão, domínio próprio. Ele vem falando várias qualidades que são, né, do cristão. E aqui a gente vê benignos, compassivos. Então a gente não pode ser pessoa assim que não leva desaforo para casa. A gente tem que perdoar. E nós vamos ver isso, como é importante essa parte de perdoar. E aqui ele fala, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso aqui também nos leva lá para aquela parábola, né, do rei que perdoou, e daí o servo, de uma dívida muito grande, e aí o servo saiu e não perdoou a pessoa que devia menos, muito menos do que ele foi perdoado. Então, pelo fato de ele não ter perdoado, ele também foi retirado dele o perdão que tinha sido dado. Então aqui deixa de alguma forma assim, ó, que nós temos que perdoar como Cristo nos perdoou. Por quê? Porque Cristo nos perdoou primeiro, e depois nós exercemos o nosso perdão com os demais. Não é o contrário. Eu perdoo, daí Jesus... Não, eu já fui perdoado. Deus me perdoa. E eu, como dever moral de cristão, eu devo perdoar. E é um dever que ele tem uma implicação. Vamos passar para lá já. O perdão, é lógico, ele não é uma coisa fácil, né? O perdão é algo divino. Não é fácil você perdoar, porque pela natureza você não perdoa. Quando alguém te faz alguma coisa, você quer dar o troco, né? Então, o perdão é algo divino, é algo inexplicável, né? E quando a gente comete pecado, muitas vezes sempre quando a gente comete pecado, a gente sempre comete um pecado contra Deus. Mas muitas vezes é contra Deus e contra o ser humano. Sempre uma pessoa, no mínimo, é ofendida, que é Deus. Mas muitas vezes eu ofendo a Deus e ao outro. Então, quando eu peço perdão, eu tenho que pedir perdão a ambos, né? A Deus e ao próximo. Ao próximo eu tenho a obrigação de pedir perdão. Se eu cometi um pecado, ou se eu machuquei alguém, eu tenho a obrigação de ir lá, procurar essa pessoa e pedir perdão. Essa é aquela dimensão horizontal. Eu devo pedir perdão a Deus para ser perdoado pela minha salvação, mas eu devo pedir perdão ao próximo também, né? Por quê? Porque quando eu ofendi alguém. Então, se ele não me perdoar, é uma outra questão. Eu sei que Deus me perdoa, mas eu tenho que fazer a minha parte, pedir o perdão, né? O perdão é algo que ele limpa a alma, né? Se você tem uma mágoa, você fica com uma mágoa a vida inteira, você vai ver que você vai se envenenando com aquilo. Então você tem que perdoar. E se você fez algo, você tem que pedir perdão, porque muitas vezes isso tira uma carga pesada, né, de você. Tem uma outra coisa interessante, que é uma verdade bíblica, que diz assim, ó, quanto mais nós perdoamos, quanto mais nós somos perdoados, mais nós aprendemos o quê? A perdoar também. Se eu não sou perdoado, eu não vou perdoar. Isso é uma verdade. Quando eu percebo o amor de Deus por mim, aí eu passo a perdoar o próximo muito mais. Então eu tenho que buscar conhecer desse perdão de Deus, porque quando eu perceber o quanto Deus me perdoou, vai ser impossível não perdoar o próximo. Tem um texto da Bíblia que fala assim, o amor de Cristo nos constrange. Você já viu esse texto? Deixa eu tentar achar esse texto aqui. Ele está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Vamos tentar subir aqui no nosso texto. Vamos procurar aqui. Você vai ver só o que esse texto fala. Ele fala justamente isso, né? Mas como a gente está estudando a Bíblia, a gente tem que ver o texto para ter certeza de que está aqui. E você vê que eu não inventei esse texto. Aqui, ó. Está no livro de... Deixa eu ver, eu acho que é 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Pode acompanhar na sua Bíblia aí. Verso 14. Descendo aqui. Opa! Passei dando o texto. Aqui. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Mas olha só essa frase inicial. O amor de Cristo nos constrange. O amor que Cristo tem por nós é tão grande que chega a constranger o nosso coração. E isso faz com que a gente passe a admirar isso, porque é um amor tão grande e merecido que eu vou dar ele também a quem não merece. Eu vou chegar ao ponto de entender que se eu fui perdoado de forma tão grande, por que eu vou reter o perdão a quem me fez muito menos, né? Aqui tem
Não, tem outras versões aqui. Vamos ver o que diz. Olha só, o amor de Cristo nos constrange, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Olha só que interessante. Aqui fala que o amor de Cristo, qualquer coisa que façamos, não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. O amor de Cristo nos governa, né? Porque o amor de Cristo nos constrange. Aí aqui tem outras línguas, já que daí é no grego, né? E aí a gente já não vai entender. Mas olha só que interessante. O amor nos constrange, nos impulsiona. A palavra constranger ali também ela tem um motivo de impulsionar. Ele te faz, te leva adiante, né? Então é por isso, né? E a gente vê muito claro isso num texto que Jesus falou lá no livro de Lucas, né? Então a gente abre aqui de novo, livros, vamos lá no livro de Lucas, ó, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no verso 47. Olha só o que diz aqui no verso 47. Verso 47, vamos andar mais um pouquinho, quase chegando no verso, tá aqui. Olha só, isso tinha aquele evento onde Jesus estava próximo da sua morte, e veio então Maria, derramou o nardo puríssimo, né, e caro e fino sobre Jesus, e ungiu Jesus, né? E depois ela enxugou os pés dele com o cabelo. Vocês já devem ter ouvido esse texto. E aí ele falou assim, ó, olha só: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, né, dela, né? Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Você vê que aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. As pessoas que não sentem necessidade do perdão, elas passam a ser pessoas mesquinhas, pessoas duras. Entende? Então assim, a gente tem que entender que o amor de Cristo nos constrange, nos move, e ele também amolece o coração da gente, né? A gente tem um texto da Bíblia que diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então a gente tem que ser uma pessoa, não pode ser uma pessoa mesquinha, dura, que não leva desaforo para casa. Não, é bem assim mesmo, comigo é assim, comigo eu não quero nem saber, né? Eu pago um boi para entrar numa briga, pago uma boiada para não sair. O cristão não pode ser assim. O cristão, ele tem que ser uma pessoa que quando você olha, você sinta paz, você sinta amor nele. Eu preciso mudar muito isso na minha vida. Eu preciso mudar muito isso. Eu tenho certeza que muita gente que está aí vendo também precisa mudar isso. Mas essa é a oportunidade que a gente tem, né? Lendo a palavra de Deus, aprendendo, a gente pode mudar tudo isso, né? Vamos seguindo adiante aqui. Agora eu quero entrar para vocês na parte das 4 condições. As 4 condições. A primeira condição, como é que a gente faz para ser perdoado? Nós temos 4 condições. Eu quero ser perdoado por Deus dos meus pecados. Por quê? Porque a gente já viu lá que o perdão é parte essencial da salvação. Você quer ser salvo, você tem que ser perdoado. Se você não for perdoado, você não vai ser salvo. Um exemplo muito claro disso é o ladrão na cruz, né? O ladrão na cruz não fez obra nenhuma. O ladrão na cruz, ele era uma pessoa que vivia uma vida o quê? Vivia uma vida ímpia, né? Tanto que diz que ele era um malfeitor, ele era um ladrão, foi pregado na cruz como malfeitor. Jesus não, Jesus era inocente e justo, mas os outros 2 não eram. E um deles se arrependeu naquele momento, pediu perdão, e Jesus disse para ele que estaria com ele no paraíso. Então a gente tem certeza de que esse ladrão na cruz se salvou. Então não foi a vida de pecado, né? Ou uma vida não foi as obras, né? Porque obras ele não tinha, né? Que salvaram. Foi um ato, um perdão. O perdão que ele recebeu naquele momento fez com que ele se salvasse. E quais são as condições para que você possamos ser salvos? A gente sabe que teve muitos fariseus que faziam muitas obras e se perderam. E aquele homem não fez obra nenhuma e se salvou. Então o perdão é primordial para se salvar. Sem o perdão eu estou perdido. Então o que eu devo fazer, né? Quais são as condições para eu ter esse perdão e ser salvo? Nós vamos estudar as 4 condições aqui. Tá bom? Aqui atrás de mim, você está vendo, tem o texto da Bíblia. Nós vamos estudar aqui essas condições. A primeira delas
A primeira delas nós vamos encontrar no livro de Atos, capítulo 2, verso 38. Tá? Abram lá, as suas Bíblias ou acompanhem aqui. Vamos lá então, vamos subir lá nos livros, vamos puxar aqui que é mais rapidinho. Livro de Atos é um livro do Novo Testamento, depois dos Evangelhos, que conta o que os apóstolos fizeram para propagar a mensagem de Cristo ao mundo naquela época. Então vamos lá, Atos capítulo 2, aqui está os capítulos, capítulo 2. Nós vamos descer lá embaixo no verso 38. Tem um discurso de Pedro aqui, né? Vamos lá, verso 38. É depois do discurso de Pedro. Desculpa, é durante o discurso de Pedro. 3.000 batizados, aqui ó, 3.000 pessoas foram batizadas num único dia, né? Pensou, viver e ver isso aqui, eu queria ter visto isso aqui. Tá aqui o texto, olha só. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu quero focar com você nessa palavrinha aqui, ó. Arrependei-vos. Esta é a primeira condição. Se você quer o perdão de Deus, a primeira condição, arrependimento. João Batista pregava o juízo do arrependimento. O arrependimento é algo importantíssimo. Sem arrependimento, nós não temos como nos salvar. E o que é arrepender-se? Arrepender-se significa sentir uma grande tristeza pelo pecado. Sentir uma tristeza enorme por aquilo que você fez. Não por causa das consequências. É por causa do ato em si. Você tem que sentir um peso, uma dor por ter cometido aquilo. E nada mais, nada melhor para se arrepender do pecado do que olhar para aquilo que Jesus fez por você. É interessante que tem um texto da Bíblia que fala que o Espírito Santo, quando Jesus prometeu o Espírito Santo, lá no livro de João, capítulo 16, verso 8, ele diz assim, que ele mandaria outro Consolador. Ele diz assim, que o Consolador convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só o texto. Convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esses três itens, pecado, convencer do pecado, fazer o mundo ter a noção do pecado, né? Da justiça, do que é o correto, da justiça de Cristo, e do juízo que vem de não aceitar essa justiça, né? Embora fale de consequência, o Espírito Santo ele toca, ele faz você perceber quando uma coisa é contrária à palavra de Deus. Você olha para a lei de Deus, você olha para aquilo que a palavra de Deus fala, você olha para os mandamentos de Deus e você vê que a tua vida está contrária àquilo. E você começa a perceber que você machuca as pessoas, você se afasta de Deus, ofende a Deus e tudo mais através da tua conduta. E com isso você começa a ficar entristecido com a tua própria conduta. Você começa a ficar triste consigo mesmo. E então essa tristeza, a gente vê que Paulo ele deu uma demonstração clara quando disse, né? Quando ele disse assim: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero esse faço. Maldito, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A gente vê uma tristeza dele por ter feito aquilo. Então a gente vê ali uma situação onde a gente, no arrependimento, eu devo o quê? Sentir tristeza pelo meu ato pecaminoso, não por causa das consequências. Temos que separar bem isso. Eu tenho que sentir tristeza pelo meu pecado e saber que isso me causa separação. A lição que a gente estudou de Isaías, né, diz assim que o pecado causa separação não porque Deus se afasta, mas porque o pecado me afasta a mim de Deus. Então eu me afasto. Quando Adão e Eva pecaram, pode ver que Deus procurou eles na viração do dia, mas eles se esconderam. Ou seja, o pecado me afasta, eu vou para longe, eu fujo de Deus. Então, ao eu perceber isso, e eu olhar o amor de Cristo, olhar o sacrifício, olhar a bondade de Deus, esse é o arrependimento. Primeira condição. Segunda condição. A segunda condição está aqui também no livro de Atos, mas daí nós vamos só mudar um pouquinho o capítulo. Em vez do 2, nós vamos pegar o capítulo
3. Aqui o capítulo 3, e nós vamos no verso 19. Ele vai falar quase a mesma coisa, mas ele vai complementar. O que diz o verso 19? Ele diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Serem cancelados. Meu pecado vai ser cancelado se eu fizer o quê? Me arrepender, me converter. O que é converter ali? O que significa converter? Ele, para mim, ele tem dois significados. Ele vem do substantivo conversão. Conversão pode ser virar completamente, mudar de lado. Ou seja, eu estou seguindo num rumo, fazendo algo constantemente na minha vida. Então eu percebo que aquilo é errado, me arrependo daquele erro, e então eu faço uma conversão. Eu viro para o outro lado e não mais sigo naquele rumo. Ou seja, conversão pode significar totalmente mudança de rumo, mudança de caminho. Eu passo a seguir num outro caminho, eu passo a seguir numa outra direção, e não mais fazendo aquilo que estava fazendo. Um outro significado de conversão pode ser também transformação, porque Jesus converteu a água em vinho. Então, conversão é transformação. Ao mesmo tempo em que eu mudo de caminho, também eu me transformo, eu passo a ser uma outra pessoa, passo a seguir agora a Deus, buscando fazer a vontade de Deus. Eu passo a ser um cristão e não mais um pagão, né? Vamos usar esse termo, né? Isso é a segunda condição, né? Também isso acontece, a conversão, ela também ocorre por influência do Espírito Santo, da mesma maneira que o arrependimento, né? Vamos ver, a terceira condição a gente vai encontrar no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9. Nós vamos subir um pouquinho e vamos achar o livro de 1 João, a epístola de 1 João, né? A gente fala 1 João, mas é primeira, né? Que é uma carta, uma epístola, né? Então vamos lá. João, Novo Testamento, tá aqui, ó, 1 João, bem no finalzinho, quase chegando no Apocalipse. 1 João, no capítulo 1, já estamos no capítulo 1, verso 9, vamos descer só um pouquinho que já está aqui logo, olha só. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessarmos os nossos pecados. O que quer dizer confessar o pecado? Confessar o pecado, embora a palavra usada seja a mesma, não quer dizer você confessar o pecado a um líder religioso, a um pastor, a um bispo, a um padre. Não é isso que o texto quer dizer. Porque a Bíblia, ela traz um texto assim, que diz que Jesus nos garantiu o acesso direto ao trono da graça. Através do quê? Através da sua morte, né? Ele, indo direto a Deus, nos concedeu o acesso direto a Deus, onde ele, Jesus, é o único intercessor direto. Então eu, através de Jesus, chego, não há um outro. Eu não peço para um outro falar para Jesus. Eu não peço para um outro falar para o outro falar para Jesus, porque Jesus diz: tudo que pedirdes em meu nome, isso fareis. Isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, a confissão de pecados, ela é uma coisa que a gente deve também, ela tem a sua abrangência lateral. Eu tenho que confessar quando eu cometi algum pecado. Se esse pecado atingiu alguém, eu tenho que procurar essa pessoa, pedir perdão, falar para ela que, olha, eu fiz uma coisa errada, quero que tu me perdoe. Isso faz parte. E se alguém fizer isso, a gente tem também que perdoar, porque senão, aí a gente vai ver a quarta condição, né? E a gente tem que confessar a Deus. E quando a gente fala em confessar pecado, não é chegar assim, ó, de noite eu vou fazer minha oração: Senhor, perdoa os meus pecados. A gente muito faz isso, né? Eu faço muitas vezes isso, mas não deveria. Qual seria a forma correta? Seria a gente se lembrar de pecado por pecado. Alguém um dia falou isso, tá? Então a gente pode um dia trabalhar mais a fundo, um vídeo um pouco mais longo, e falar disso, né? Se vocês tiverem interesse também. Então a gente tem que se lembrar dos pecados, porque quando eu lembro do pecado, eu me entristeço com ele. Quando eu falo só os meus pecados, eu não estou pensando em um por um e exercendo aquele arrependimento por lembrar dele. Então é interessante que eu faça isso, que eu me lembre de pecado por pecado, porque muitas vezes passa por alto, né? Eu não tenho que fazer isso. É a terceira condição, confessar a Deus. Então nós já vimos aqui 3 condições: arrependimento, conversão e confissão.
Agora nós vamos para a quarta e última condição, que é essa, eu acho impressionante, tá? Essa eu acho que é quase a mais importante, né? Eu sei que todas são importantes, mas essa é tão importante que, embora ela não consiga tirar as outras do seu local, porque é necessário que todas ocorram, essa ela é primordial, tá? Essa Jesus falou na oração que ele ensinou, a oração modelo, o Pai Nosso, e você vai encontrar ela no livro de Mateus, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 2. Vamos lá então. Livros, descendo aqui no Novo Testamento, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, né? Todo mundo já leu Mateus, porque a gente começa a ler o Novo Testamento, a gente começa por Mateus, depois a gente desiste, mas lê pelo menos a metade do livro, né? Muita gente também já leu o Gênesis, né? A gente começa a ler o Gênesis, chega na metade, depois não consegue mais, quer ver quando chega em números, né? Aí fica difícil, porque daí começa só a ver genealogias, aí já começa a desistir, né? A gente pode dar uma passadinha mais rápida nas genealogias, para logo pegar um tema já interessante também, né? E aprender mais. Vamos lá, Mateus capítulo 6. Capítulo 6, está aqui o capítulo 6. No verso, aqui ele está ensinando a oração do Pai Nosso. Ó, tem o Sermão do Monte. Sermão do Monte. Né? A gente fala Sermão da Montanha, né? E a gente vai então lá para o verso. Qual é o verso? Deixa eu ver o verso aqui. Tá, é o 12, né? Oração dominical, né? A oração ao Senhor, né? A palavra dominical vem de Dominus. Dominus significa Senhor, né? Então a oração do Senhor, né? A oração que Jesus ensinou. Então ele vem ensinando aqui, e quando chega no 12, olha só o que ele diz no verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Olha só o que quer dizer isso aqui. A oração está pedindo para que Deus aplique a mim. Olha só o que a gente está pedindo quando a gente faz a oração do Pai Nosso. Que Deus aplique a mim o perdão da forma como eu perdoo as outras pessoas. Você já parou para pensar no que você está pedindo? Quer dizer que não é para eu pedir isso. Não, você tem que pedir isso, porque isso é a regra. Mas você já parou para pensar no que isso significa? Perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os outros. Isso é sério. Isso é muito sério. Ou seja, Senhor, como eu faço com os outros, faz comigo também. É isso que eu estou dizendo. E isso é muito sério. O que significa? Se você não perdoa os outros, você não vai ser perdoado. É uma condição chave. Se você não pratica, se você é uma pessoa rude, se você diz, tem coisa que eu não perdoo, Jesus vai olhar para ti e vai dizer, tem coisa que eu não perdoo. Ele não vai perdoar. Se você disser, tem coisas que não se perdoam e eu não vou perdoar, então Jesus, então tá bom, então tem coisas que eu não perdoo, não vou perdoar, então você vai se perder também. Por quê? A gente vê que aquela parábola do credor incompassivo, né? Jesus, ele conta a parábola, e na parábola, o que acontece? O rei perdoa 10.000 talentos para o seu servo, né? 10.000 talentos, era um absurdo. Era algo que não teria como calcular. Daria quase... uma vez eu fiz o cálculo, chegava a trilhões, tá? Ou seja, chegava aí a uma fração de todo o PIB de um país, né? Que nem o Brasil. Muitos países nem tem um PIB do tamanho que era a dívida do cidadão lá, né? E ele então pede perdão e o rei vem lá e perdoa. Não, tá perdoado. E daí liberou. Daí ele sai de lá, encontra um rapaz lá, um outro conservo. Conservo é servo também igual a ele. Um servo igual a ele. Conservo significa um servo junto, do mesmo tipo, do mesmo grupo. E ele encontra esse servo. E ele então, esse conservo, que é um servo também igual a ele, devia para ele 2 denários, né? 2 denários era o salário de 2 dias. Salário de 2 dias de trabalho. Você pega aí, dá quanto salário de 2 dias de trabalho? 30 reais? Mais ou menos? 40 reais? No salário mínimo de hoje. Lembrando que eles eram servos, né? Então, salário mínimo, 40 reais. 2 dias, 80 reais. Devia 80 reais para ele. Devia os 2 denários. Então ele vai lá e cobra, ó, paga-me o que me deve, né? Então ele
enforcava e espancava o outro servo. Alguém viu, foi lá e contou para o rei. O rei disse assim: então pega ele, joga na prisão e não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Não ia pagar nunca, né? Então a gente vê o que acontece ali, que a partir do momento que eu não perdoo, eu não me torno mais digno do perdão que Deus me deu. Porque é uma coisa meio óbvia. Deus, o Pai, que era puro e santo, que é puro e santo, né? Sempre foi, decidiu vir aqui ao mundo, morrer por nós, dar um perdão imerecido, sendo que ele não tinha essa obrigação por ser um ser santo, né? A toda a raça humana. Deu o próprio Filho, coisa que nós não daríamos, né? E ele fez isso para nos salvar. Aí eu, cheio de falhas, vou lá e não perdoo uma ninharia. Como é que eu posso ter direito do perdão de Deus, sendo que eu não dei a outro a mesma misericórdia que me foi concedida? É lógico que eu não tenho direito a esse perdão. Isso é uma coisa óbvia, né? Então, a quarta condição é: se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Tá? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, esse é o texto. E aí vem uma outra questão, né? Que até quantas vezes eu devo perdoar? É interessante que Jesus, Pedro, né, sempre impulsivo, como ele falou ali, perguntou, né? Senhor, eu devo perdoar quantas vezes? Até 7. Ele queria passar um pouquinho, fez mais que o dobro do que os fariseus costumavam falar, né? Os escribas. Aí Jesus diz até 70 vezes 7. Aquilo quebrou Pedro no meio, né? 70 vezes 7, né? 70 vezes 7, inclusive o mesmo pecado, né? Então, vamos supor que você tem o teu vizinho vai sair do portão, ele dá ré muito longa, bate no teu carro no outro lado da rua. Aí você vai lá e diz: oh, desculpa, eu não vi, cara, não vi, né? Me desculpa, realmente. Daí você perdoa ele. No outro dia ele vem e bate de novo, né? Aí ele vem: oh, me desculpa, eu não vi. Aí você perdoa ele. No outro dia ele bate de novo, né? E aí você vai lá, daí ele assim: ó, me perdoa, realmente eu não vi. E você perdoa. 70 vezes 7 dá 490. Ele vai fazer 490 vezes e você vai ter que perdoar. É uma coisa realmente forte de pensar, né? Como é que pode, né? Mas é assim. O perdão, ele tem que ser dado sempre. Sempre. Jamais considere-se... jamais se considere digno o suficiente de chegar numa condição de não ter a obrigação de dar o perdão. Jamais faça isso. Jamais considere que você está num patamar onde onde você não tem mais a obrigação de dar o perdão ao próximo. Todos nós temos, tá? Então, lembre-se sempre disso. Então, essa aí é uma questão que nós temos que fazer, de perdoar até 70 vezes 7, né? A gente sabe que quando que nasceu o perdão? O perdão, ele nasceu no coração de Deus. O perdão é algo divino. O perdão é algo que eu não tenho como conceder sozinho. A gente sabe que Adão e Eva, quando eles pecaram, né, contra Deus, quem é que buscou? Quem é que procurou eles? Foi Deus. Deus foi até eles, se dirigiu até eles e fez o quê? Eu vou tentar aumentar aqui minha tela rapidinho. Ele fez o quê? Deus, ele buscou, né, o casal. Só aumentar um pouquinho aqui minha tela, que tá meio, né? Isso. O que Deus fez? Deus procurou a eles. Eles estavam falhos, né? Eles tinham cometido erro. Tinham se afastado de Deus. Tinham violado a lei que Deus tinha dado para eles. Tinham transgredido. Mas mesmo nessa condição, Deus veio, fez a primeira promessa messiânica lá em Gênesis 3,15, onde disse que o filho da descendência da mulher mataria a serpente, feriria a serpente na cabeça, que é Satanás, e daria a salvação. A gente sabe que muitas vezes a gente tenta fazer algo para corrigir os nossos erros, mas Jesus, quando Deus veio e tomou a parte, percebeu a situação deles, a situação indigna que eles se encontravam, Deus então cobriu eles com peles de cordeiro, né? Mas naquele momento em que ele cobriu eles com pele de cordeiro, um cordeiro teve que morrer. O primeiro sacrifício
O primeiro sacrifício que surgiu foi esse no Éden. O primeiro sacrifício onde um cordeiro veio e supriu a nossa falta. Supriu o que? O pecado. E um cordeiro morreu para cobrir o pecado, cobrir as faltas daquele casal. Da mesma maneira, quando Jesus veio, lá a gente percebe que quando Jesus chegou para ser batizado, João Batista olhou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é especialista em tirar pecado. Então Jesus é especialista em perdoar. Jesus é o advogado especialista em advogar ao meu favor, a teu favor. Então, quando você olha para Cristo, não há como você não se constranger. Não há como você não querer mudar de vida. Então, que nós possamos, a partir de hoje, fazer esse voto de seguir a Deus, de perdoar ao meu próximo, seja qual for a falha que ele fizer, não ter aquela mágoa no coração, ser uma pessoa de uma consciência leve, tranquila, perdoadora, e que eu aprenda sempre a buscar o amor de Cristo e a seguir a Ele em tudo que Ele me ensinar. Então que você possa, a partir de hoje, buscar isso na sua vida e fazer de Cristo o centro da sua vida. Esse é o meu desejo, minha oração, é assim que nós temos que viver. Então eu encerro por aqui a nossa live, que você possa ter aprendido bastante. No próximo encontro a gente vai se encontrar e vai trabalhar então outro tema, que o outro tema que será o que Jesus ensinou sobre o dinheiro, O dinheiro é um problema, que o dinheiro ele é a raiz, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O que ele ensinou? Isso vai ser no próximo encontro. Então que você fique na paz do Senhor, que você possa ser abençoado por Ele, que Ele perdoe sempre, toda vez que você falhar, como eu falho também, e que nós possamos sempre levar essa mensagem às pessoas que talvez não conhecem, às pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Um grande abraço, que Deus fique com você e que você fique na paz de Deus.